Olá, meu amigo, minha amiga do Fato É Podcast. Agradeço aqui a sua presença mais uma vez. Hoje é o nosso 5º episódio. Então, para você que ainda é a primeira vez que está aqui, que vai nos acompanhar pela primeira vez, vai lá, curta, compartilha. O nosso primeiro episódio foi com o Rafael de Castro, que trouxe aí muitas questões sobre artes cênicas. Tivemos episódio, talvez um episódio sensacional da internet, com o Padre Contreras, o padre da arma. Nós tivemos também o Daniel Carria, historiador do futebol. Tivemos também, recentemente, o Tiago Almeida, sobre a causa autista. Foi um episódio do qual eu me emocionei muito, então vai lá, compartilha e também assista aquele episódio. E hoje, um episódio também leve, um episódio que certamente entrará para a história da internet, sem sombra de dúvida. Eu vou entrevistar hoje aqui Newton, que vai falar pra gente sobre psicologia positiva, e Carla. Vou deixar o suspense aqui, vou deixar ela se apresentar. Mas antes disso, curta, compartilha. Estamos ao vivo, então vá lá, entra no nosso Instagram, o Fato É Podcast, manda sua pergunta. E pelo tema de hoje, nós vamos falar aqui sobre desejo, sobre amor, sobre relacionamento, sobre sexo, claro. Manda sua pergunta igual o Chamada a Cobrar. Vai lá, diga seu nome e a cidade onde está falando. Carla, Newton, sejam bem-vindos aqui, obrigado pela presença. Tudo bem? Obrigado, Matheus, aí pelo convite. Estamos aqui para a gente fazer aqui essa conversa nessa noite, aqui junto com a minha esposa, né, que tem aí muita novidade. A gente tem aí esse trabalho junto com casais. Nosso objetivo aqui é que tenha relacionamentos saudáveis, relacionamentos construtivos, profundos e que seja uma coisa feliz. É isso que nós vamos falar aqui hoje. Bom, vamos lá, vocês são casados, né? Quanto tempo de casados? Sim, somos casados. Temos ao todo mais ou menos uns 17, indo para 18 anos juntos. 18 anos juntos. Uma vida adulta já. Uma vida adulta, uma vida adulta. Carla, você é sexóloga? Sou sexóloga. Eu vou deixar você se apresentar. Eu sou Carla Carvalho, sexóloga, tá? Sou Pratiti em PNL, consteladora familiar também. E, na verdade, o que eu mais gosto é de trabalhar esse lado da sexualidade. Até você falou que nós vamos falar sobre sexo, né? Uhum. O pessoal confunde um pouco sexualidade com sexo. Sim. Tá? Então, já falando sobre isso, porque quando você se apresenta como sexóloga, a primeira imagem que vem é sexo, mas não é. Tá? Sexólogo é um departamento um pouco mais amplo na sexualidade. Tá? Então, ele trabalha muito mais com desejos, vontades, tabus. Eu vou entrar nesse ponto, né? Quando é que você decidiu, né, seguir a carreira de sexóloga? Porque, assim, é uma carreira, não é uma carreira comum, né? Eu consigo encontrar advogados aqui na esquina, eu consigo encontrar psicólogos, eu consigo encontrar médico, mas sexóloga é a primeira vez. Uau! Então, primeiro começou assim, tudo começou com a minha história, a minha busca pelo prazer, tá? Eu tinha uma busca para sentir o que era o prazer. Eu sempre falo, inclusive nas minhas palestras, que eu tinha aquela história lá, já ouviu aquela música lá do Pagodinho? Zeca Pagodinho. Já ouvi falar, que é que nem caviar. Já ouvi falar, todo mundo... Como que é? Canta aí. Você fala igual já caviar? vi, mas já ouço vi, falar. só ouço falar. Tá. Isso mesmo. Então, não sou um adepto, assim, do samba, né? Mas... Então, e aí eu ficava naquela insatisfação da sexualidade, do meu prazer. E aí eu descobri uma coisa chamada sex shop. Uau! Só que quando eu ia no sex shopping, as pessoas... Então eu vou contar só um pouquinho da minha história. As pessoas que me apresentavam o produto não tinham usado. E aquilo ali me dava uma certa insegurança. Eu falei, mas vocês estão vendendo uma coisa que vocês não usaram. E ali eu comecei a usar. E aí, quando eu ia de novo comprar, eu praticamente explicava para elas como funcionava. Esse funciona, esse não funciona, isso daqui, tá? E ali foi a minha descoberta. E aí, outras mulheres começaram a perguntar para mim coisas
e eu comecei a dar dicas de sedução, dicas de produto. Inclusive, eu tenho uma amiga minha que ela nunca tinha usado nada com o marido, ela tinha altas vontades, e quando eu falei isso, ela começou a usar. Eu lembro até hoje que no final do ano, quando a gente foi conversar, ela tinha muito mais produto, fantasias do que eu. Eu falei, uau! E aí isso me despertou a estudar, a conhecer mais sobre esse campo, que na verdade era um tabu, inclusive, da minha família, tá? Porque assim, quando a gente chega pra família e fala assim, ó, eu falo no meu caso, né? Olha, decidi cursar Direito. Né? Então, eu estudava aqui perto, inclusive, decidi lá fazer o teste vocacional, apareceu lá Psicologia, apareceu Filosofia, apareceu Sociologia e apareceu Direito. Escolhi o Direito por quê? Era de tudo lá o que eu tinha mais afim? Não era. Eu pensei no dinheiro, eu sou bem mercenário mesmo. Eu pensei no dinheiro e no fim eu acho que eu talvez em outro campo estaria ganhando mais, ou não sei. Acabei dando certo na profissão, isso é um fato. Tenho afinidade com direito, mas eu adoro filosofia. Mas eu pensei, filosofia você ganha dinheiro como, né? Difícil. Eu sou professor. Mas é muito mais fácil chegar em casa e falar assim, pai, mãe, decidi cursar direito, vou prestar vestibular. E prestei vestibular na PUC, prestei vestibular na São Bernardo, fui prestando vestibular na época. Como é que foi chegar na família e falar assim, olha, ou então as pessoas vão ficar sabendo, virei sexóloga. Então, na verdade... Porque você falou de tabu. Exatamente. Você falou de tabu. De tabu. Eu fui mãe aos 16 anos de idade. Tá? Então, pra mim, a minha sexualidade começou jovem, mas teve aquela transformação. Sim. Então, o que acontece? Quando eu comecei a vender produtos, uma das pessoas que eu fui conversar foi quem? Minha mãe. Mãezinha. E ali a gente começou o quê? A ter um diálogo, uma conversa. E minha mãe começou a me ajudar a vender. E aí, minha mãe, nós trouxemos quem? Papai, irmãos. Então, a família toda, na verdade, me incentivaram. Só não consigo levar o marido pra vender, né? Não, o único que não vendeu ainda, vende sim. Mas o resto da minha família, todo mundo, meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, eu sou a única mulher, né? Tenho uma filha que também vende, trabalha. Então você teve muita sorte, porque nas famílias, em regra, é um verdadeiro tabu. Sim. É um verdadeiro tabu. Falar até sobre sexualidade, né? Nem eu faço sexo. A própria sexualidade é um tabu. Mas é questão do diálogo. Então, assim, tudo começou por mim. O diálogo com a minha mãe. Então, ali, o que aconteceu? A gente começou a quebrar alguns tabus. Porque é muito difícil um filho falar com a mãe. Ou a mãe falar com o filho. Entender sobre a sexualidade. Perguntar. Então, ali eu comecei a quebrar esse tabu com a minha mãe. E como eu consegui nesse diálogo, acho que por eu ser muito comunicativa, né? E ter essa busca, então ali eu tive meu primeiro apoio. Falei, pô, mamãe apoiando, tenho tudo. Você falou de diálogo. Sim. Niltinho, como é que funciona o diálogo? Porque nós homens estamos acostumados, né, com aquela sociedade machista. Né? Todo homem é machista, tá? Então assim, eu vou até olhar pra câmera aqui. Todo homem é machista, não vem falar que não é. Todo homem é machista. Casar com uma sexóloga. Então, eu penso um pouco diferente, assim, que todo homem é machista. Eu acredito que eu não sou machista, posso ter alguma devido à minha cultura, nordestino e tal, né? Mas assim, no caso da minha esposa, ela foi a primeira vez no sex shop, a gente trabalhava juntos, e ela foi no sex shop na intenção de me surpreender. E ela veio, a primeira vez que ela trouxe os produtos, ela veio com muito medo. Ela veio com medo de como eu ia reagir àquilo quando ela me mostrasse aqueles produtos. Porque esse também é um grande problema. Muitas vezes o homem toma a iniciativa de trazer um produto, a mulher reage mal. Onde você aprendeu, de onde você trouxe isso. Ou o contrário, a mulher trouxe o produto para fazer uma surpresa de amor e o cara não entendeu. E aí, ao invés de fazer com que o negócio esquentasse, pegasse fogo, aí esfriou de vez porque o cara ficou desconfiado e tal. Então, quando ela trouxe, eu falei, puta, que legal.
Cara, eu abracei, falei, não, é isso mesmo, que legal, vamos comprar mais, experimentar mais. E aí ela entrou nessa vibe de buscar mais, de buscar outros lugares, de me levar para conhecer. Olha, vamos lá na loja comigo, vamos lá escolher algumas coisas. E eu apoiei ela no primeiro momento. Quando ela tomou a iniciativa de abrir a loja dela, a primeira loja dela, também falei, não, vamos lá, vamos ajudar você, vamos montar sua loja lá. E aí ela trabalhava, a mãe dela foi tomar conta da loja. E desde então, a gente vem nessa relação de apoiar ela, de incentivar. Quando ela falou, puta, eu vou fazer sexologia, eu vou me matricular numa escola, tal. Falei, pô, a gente tava numa situação, não tava muito boa, a situação do ponto de vista financeiro. E eu falei assim, não, vamos lá, vai dar certo, vai que você é muito boa nisso. Aí ela foi lá, estudou, fez a pós-graduação dela e ela gosta de sair. Então, assim... A cara é sortuda, porque olha, pra achar, assim, maridos com esse... com essa mentalidade. Exatamente, o parceiro, né? Eu sempre falo assim, é uma frase da Carla, mas eu sempre digo assim, né? Que o vibrador, Matheus, ele não é o concorrente do homem. O vibrador é um parceiro, homem inteligente. Porque se for concorrente fica difícil competir, né? Homem inteligente. Fica difícil competir. Exatamente. Homem inteligente, anota isso aí, ó. Todos vocês estão assistindo a gente aí, ó. Todos os homens que estão aí, o Matheus falou de machista, não. Vamos lá. Todo homem que estiver assistindo nós aí, anota aí, ó. Homem inteligente dá vibrador de presente. Eu continuo com a opinião que tu não é machista. Por quê? A gente crescemos numa sociedade patriarcal. Porra. Então... Sim. Aquela sociedade, menino veste azul, menino veste rosa, já tem os papéis definidos, né? Inclusive na questão do sexo. Então, assim, é normal, por exemplo, o menino ser adolescente, né? O pai chegar na família e falar assim, esse aqui pega todas. Sim. Né? E se o menino tiver uma sexualidade controvertida, né? Se ele, por exemplo, tiver sinais de homossexualidade, aquilo já vira um escândalo na família. Sim. E essa é a sociedade, né? Por isso que eu falo assim, todo homem é machista. É lógico que ao avançar do tempo, você tem uma outra educação. Você pode se reeducar através, né, de leitura, através de vários fatores. Sim. Eu falo por mim mesmo, né? Talvez há 10 anos atrás eu era muito mais machista do que talvez eu sou hoje. Isso é um fato. E aí, eu falo assim, cara, você teve sorte por quê? Porque o Niltinho... O Niltinho, pra quem conhece o Niltinho na vida íntima, tá? Se mostrou bastante aberto a essas questões. Sim. A sua formação em psicologia positiva ajudou nisso? Aliás, assim, vamos lá. O que é psicologia positiva? Porque eu até então não sabia o que era. Eu vou falar só um pouquinho antes. Eu falo um pouco sobre a psicologia positiva, mas um pouquinho antes disso, que assim, nosso relacionamento, ele já tem aí cerca de 18 anos e tal, né? E a gente foi se especializando nessas áreas de desenvolvimento humano, aí o quê? Uns 10 anos, 9, 10 anos. Então, o processo da Carla em relação à sexualidade, essa coisa da sensualidade, conversar, foi um pouco antes. Né? Foi um pouco antes. Então, o que acontece? Você falou que a sociedade machista. Eu sempre falo assim, né, que a família da Carla é uma família realmente de pessoas assim extraordinárias. Imagine você, é uma família extremamente religiosa do ponto de vista católico. Uhum. Avô, avó, pai, mãe, irmão. A Carla passou por todo o processo do catolicismo. E o que acontece? Na família da Carla apareceu, despertou a sexualidade, o homossexualismo em um dos membros da família. E todos, até hoje a gente não conhece alguém que reprimiu, que censurou, ele foi abraçado, ele foi acolhido por todos nós. Sortudo também. Então é isso. Então você vê que a mãe da Carla, o pai da Carla abraçou, quando ela veio com essas ideias, abraçaram, porque realmente é uma família, assim, extraordinária, né? Eu sempre falo assim, eu sou muito feliz por Deus ter colocado aí no meu caminho aí uma pessoa incrível e uma família incrível, que também me acolheu na família e é muito bom. Agora, falando da psicologia positiva, a psicologia positiva, Matheus, ela nasceu ali no início dos anos 90, na Universidade da Pensilvânia. Martin Seligman é o pai da psicologia positiva e ele é um campo científico. E a psicologia positiva, ela estuda o quê? Ela estuda a felicidade, o bem-estar. A psicologia tradicional, ela trabalha com a doença mental. Ela trabalha com as doenças emocionais. A psicologia positiva, ela trabalha para que você não caia no buraco. Ela trabalha para que você aprenda a gerar felicidade. E
dentro dessa variável da psicologia positiva, aí tem várias ferramentas para você utilizar para que você não entre em processo depressivo, para que você controle sua ansiedade, para que você tenha mais foco, para que você tenha melhores relacionamentos. Então, é diferente da psicologia tradicional. A psicologia positiva trabalha a felicidade. E como você usa isso no relacionamento? É aí que está o grande segredo, né? Porque como a gente estuda isso, a gente tem contato com as ferramentas, a gente compartilha essas ferramentas, a gente faz auto-aplicação. Então a gente faz auto-aplicação. E uma das variáveis extremamente importante que eu acho que falta no relacionamento, e falta muito, é muito raro você ver uma esposa, um esposo, chegar pro esposo e para a esposa e falar assim, ó, gratidão, muito obrigado por você existir na minha vida. Eu fiquei casado 6 anos e nunca falei isso, não. Então tá aí, entendeu? Então a gratidão é uma ferramenta da psicologia positiva, onde você chega todo dia, você lista lá 5 fatos pelos quais você é grato durante aquele dia. Então a gente chega lá quando a gente vai jantar, ou quando a gente está ali sentado no sofá, ou até mesmo quando a gente vai para a cama, a gente olha para o outro e fala, quais são as 5 coisas que te fez feliz hoje? Quais são as 5 coisas que você agradece hoje? Mas e aqueles dias? Porque assim, todo mundo tem um dia na sua vida que é Sim. aquele dia emblemático. Sim, claro. Seja por qualquer coisa, né? Claro, Aquele dia que é difícil. claro. Como? Isso. Como você chega em casa, não, ó, agradeço a Deus aqui por esses 5 fatos aqui que me deixou feliz, mas o dia foi terrível. Você sabe que pela natureza, a mulher ela tem o quê? Ela tem aqueles dias que Sim, é tenso. sim. Lá em casa não é diferente, os dias tensos. Mas o que aconteceu? O autoconhecimento. Quando eu descobri isso, quando eu entendi isso, que existe aqueles dias que ela não tá bem, existe aqueles dias desafiador, todo mundo tem. O que eu faço? Eu deixo ela curtir, é o momento dela, eu apenas apoio, apenas fico na minha, sou companheiro ali. Tem uma palavra mais áspera em relação a mim, eu dou aquela recuada, porque eu sei que é o momento dela, eu sei que aquilo vai passar. Quando eu chego em casa também, muitas vezes eu estou estressado, foi um momento desafiador, ela já percebe. O que ela faz? Aí eu já falo para ela, meu bem, deixa um pouquinho aqui. Aí, o que eu faço para relaxar? Puta, eu vou assistir lá um programa, eu vou assistir um filme, eu vou pegar um livro, vou ler um livro, vou fazer uma meditação, eu vou tentar cuidar da minha saúde, porque assim, eu não quero deixar que as minhas emoções prejudiquem a minha saúde mental e física. Mas como eu falei, é desafiador. É desafiador. Isso é desafiador pro casal. São ferramentas. Exatamente, porque como eu falei, todo mundo tem esse dia Sim. meio assim, delicado. Sim, E isso, querendo ou não, afeta a vida íntima, sim, né? sim. Como tratar isso? Porque, vamos lá, o homem não é uma máquina. Eu Sim. até falei assim, como é que compete com o vibrador? Não dá. O vibrador Sim. você aperta, É, aperta o botão liga, vai. sim. Não, mas a saúde masculina e feminina também, existe aí todo o sexo pra mulher, imagino eu, cara, ele começa quando acorda. Porque se um homem, né, chega em casa e é um homem estúpido, como é que aquela mulher vai sentir ali qualquer tipo de interesse? Não sei, posso estar falando alguma besteira aqui. Então, como trazer essas ferramentas para o casal? Então, eu sempre falo assim, né? As coisas não acontecem como mágicas. As coisas são trabalhosas. A primeira coisa começa assim, ó. Cara, começa pelo desejo. O desejo de quê? Eu desejo que na minha casa seja extraordinário. Eu desejo que o meu relacionamento com a minha esposa seja maravilhoso. Eu desejo isso. Se isso tá forte no meu coração, eu começo a trabalhar isso. Então, quais são as ferramentas que vai fortalecer o meu relacionamento? Uma das ferramentas que vai fortalecer o meu relacionamento não é apenas eu falar, mas eu desenvolver a habilidade de ouvir. Eu preciso ouvir minha esposa, assim como ela precisa também me ouvir. Então, tem os momentos dela que é desafiador, eu preciso ter paciência de sentar, de ouvir, deixar ela abrir o coração, falar. Então, a comunicação é uma variável fenomenal. E comunicação não é só falar. O maior dom do ser humano, Matheus, é ouvir. E muitas vezes a gente não quer ouvir. Olha só, cientificamente diz, eu realmente nunca vi uma pesquisa, mas diz que cientificamente a mulher fala mais que o homem.
ela fala uma coisa, fala 3 mil palavras a mais que o homem durante o dia. Então, eu tenho consciência, e eu acredito que realmente fala. Então, quando eu vou tomar um café com ela, tal, eu sento, e a gente vai fazendo o quê? Vai dando os espaços. Ela chegou aqui, sentou, ela falou, e agora você passou pra mim aqui e falou, ela tá me ouvindo. É mais ou menos isso nosso relacionamento. Um fala e o outro ouve. E isso fortalece nosso relacionamento. Entendeu? Mas olha, isso parece ser um pouco abstrato pro povo lá fora. É desafiador. Não é um pouco, Carla, abstrato? Ou não? Sim, é desafiador. É que nem ele falou, é desafiador. Por quê? As pessoas, elas têm... Vou te falar um pouco da mulher. A mulher, quando é mais nova, é o conto de fadas. Eu vou casar e vou viver feliz para sempre. O homem já não. Ele não tem essa ideologia do casamento. E aí, quando casa, e agora? Porque assim, quando você casa, as pessoas pensam que 1 mais 1 são 2. Não é, Matheus. 1 mais 1 são 3, no mínimo. E aí, imagine nós 3 aqui, agora, em uma pessoa, e mais 3 em outra. Porque aqui nós temos 3 personalidades diferentes, 3 pensamentos diferentes, 3 atitudes diferentes. É cada ser. E quando você tá ali num relacionamento, por isso que você tem que respeitar o outro. Ele traz, né, os ancestrais dele. Mamãe, papai. Mesmo a pessoa fala, ai, Carla, eu não conheço meu pai sumiu. Vou te dar um caso do Nilton, o pai dele. Ele não conheceu o pai dele, veio conhecer o pai dele já velho. Mas já foi comprovado cientificamente que se eu pegar o meu DNA aqui e colocar 2.000 quilômetros e eu estiver triste, o meu DNA tá triste. Se eu estiver feliz, o meu DNA está feliz. Ele tem o DNA do pai dele. Ele tem o DNA da mãe dele. E aí ele tem ainda a personalidade dele. Então, é um desafio você sim entender. E aí, como é que você quer entender o outro? Então, eu acho tudo isso é um pouco complicado, complexo, que você falou. Mas, ao mesmo tempo, é fácil trabalhar, desde que eu queira. Porque eu tenho que respeitar o que o outro fala. E eu tenho que aceitar muitas vezes. Relacionamento é respeitar e aceitar. Respeitar e aceitar. Só que se um respeita muito, cede muito e o outro não, o que acontece? Um cresce e o outro não. Vira uma pressão, inclusive. Exatamente. Mas na geração dos meus pais, dos pais de vocês provavelmente, era muito comum os casamentos durarem a vida toda. A vida toda. Sim. Hoje é impressionante. Eu tenho casos, né? Inclusive na família, de casamento que durou 3 dias. Sim. 3 dias. Né? Isso é um fenômeno. Né? As pessoas, inclusive, estão até abandonando o ritual do casamento. Aquela coisa de ou no cartório ou ir na igreja. Quer dizer, estão tendo união estável. Nada contra. Sim. Mas eu sou tradicional. Eu gosto ali do papel ali, né? Eu acho que tem um marco temporal. Assinar alguma coisa para um advogado, existe um marco temporal ali. É um contrato. Né? Aliás, eu vou até jogar essa pergunta aqui. O casamento, ele é um contrato? Não. Eu vou ouvir os dois aqui. Não, o casamento não é o contrato. Porque papel e filhos não segura casamento. Nem papel e nem filho. O que segura casamento é você estar determinado a construir um relacionamento saudável. Eu chego em casa todo dia, Matheus, todo dia, e aí já coloquei isso na minha cabeça, é um exercício mental. Todo dia eu falo pra minha esposa, eu escolhi você. Eu falo todo dia, ontem eu estava conversando com uma amiga nossa e eu falei assim pra ela assim, cara, sabe quem é a minha casa? A minha casa é a Carla. Eu adoro chegar na minha casa, adoro encontrar a minha esposa. Eu tô no trabalho, deu meu horário de ir embora. Cara, posso ir pra um barzinho? De vez em quando eu vou pra um barzinho, de vez em quando eu vou trocar conversa com um amigo, tal. De vez em quando eu ligo pra ela e falo, vem pra cá que nós vamos nos encontrar. Mas, cara, eu tenho uma satisfação imensa em chegar na minha casa. Então, assim, mas tudo isso que eu trabalho na minha mente. Então, o que eu falo pras pessoas, assim, ó, você quer ter um relacionamento saudável, você quer ter um relacionamento profundo, pô, é sua responsabilidade. Você determina o que você quer para sua vida. A responsabilidade de construir um relacionamento feliz não é do outro, é seu. Então, a Carla não tem poder de me fazer feliz. Eu tenho que estar feliz para compartilhar minha felicidade com ela. E se ela não estiver feliz, e nós estamos vivendo junto aqui no mesmo ambiente, se ela não estiver feliz, eu vou sentir. Só que eu vou tentar ajudá-la com a minha felicidade.
com minha felicidade. Eu não vou entrar na vibe da tristeza, da raiva, da mágoa. Cara, eu não vou fazer isso. Por quê? Eu penso que, eu sempre falo assim, né? É quando você define seus valores. Um valor muito forte pra mim, Matheus, e ela sabe disso, é a minha saúde, cara. A minha saúde eu não troco por absolutamente nada. Então eu sei que ela não tá bem, eu tento ajudá-la, mas eu vou trabalhar minhas emoções o tempo inteiro para que eu possa compartilhar a minha felicidade. Eu sou responsável pela minha felicidade. Eu sou responsável pelo meu relacionamento. Eu sou responsável pelo relacionamento com as minhas filhas. A responsabilidade é minha. A responsabilidade de se relacionar bem contigo ou com qualquer pessoa é minha, não é sua. É responsabilidade minha ser um cara que contribua com você, contribua com o seu crescimento, contribua com outras pessoas e ao mesmo tempo absorver de você sem querer sugar você, né? Sem ser um sugador. Mas não, puta, o que esse Matheus pode contribuir pro meu crescimento? É assim que eu faço. Ela contribui com o meu crescimento. Eu sempre falo pra ela, cara, eu sou quem eu sou porque você contribui muito comigo. Pô, quando você dá um feedback desse positivo pra pessoa, como é que ela se sente? A tendência ela sempre tá realizada, né? O pensamento feminino, imagino que seja esse. Aliás, o pensamento feminino é o seguinte, a caixinha na mulher é diferente da caixinha no homem, né? A caixinha no Caixinha no sentido de mente. Mentalidade. Sim, realmente de muda. desejos, emoções. Muda bastante. Bastante. Então, Bastante porque quando a gente fala em sexualidade, por exemplo, o homem, ele vem desde criança que sexualidade é sexo, é o vucu-vucu que tá tudo certo. E a mulher, ela nem sabe disso, ela também imagina que seja isso. Só que quando ela se descobre, não é isso. Ela se descobre, ela vê que tem muito mais além. Que aí é o que você falou lá no começo, que o sexo para a mulher começa quando acorda. Sim, a mulher gosta. A mulher, ela é mais sensual. Então, ela gosta, assim, de ser tratada bem, de ouvir elogios. Até uma coisa que o pessoal fala, as mulheres não gostam. Às vezes, o homem, né, fala para a mulher na rua... acaba, né, falando aquelas palavras, né, às vezes meio vulgar, às vezes um elogio. Tem mulher que não se sente bem, mas tem mulher que se sente bem. Então vai de mulher para mulher. Tá? Então, mulher sim, ela gosta... não é gostoso uma mulher receber durante um dia... Oi, meu amor, te amo. Vamos jantar hoje? Pô, a mulher não tá esperando isso. Mas ela gosta, Uma sim. surpresa de amor, né? Uma surpresa de amor. A mulher gosta. O homem, se fizer isso, ele também vai gostar. Mas talvez ele não tenha tanto impacto nele quanto tenha na mulher. Então, sim, a mulher pensa diferente porque ela é mais sensualizada, né? Ela gosta de coisas mais romantizadas. Que nem eu falei pra você. A mulher, ela nasce no conto de fadas. A gente, desde criança, assiste o quê? Os contos de fada. Como que é os contos de fada? É o príncipe encantado, é o príncipe chegando, é a busca pelo príncipe, não é assim? mas essa ideologia, essa romantização da sexualidade feminina, isso atrapalha até que ponto? Né? Ou tem que mudar o percurso? Atrapalha em que sentido? Você tá Porque assim, nós temos aí uma certa ideologia criada em relação à sexualidade feminina. Sim. Uma romantização. Então a mulher, né, tem que estar preparada para encontrar o príncipe. Nem que seja o Serginho Malandro em cima do cavalo branco. Sim. Mas tem que ter um príncipe, né? Já o homem não. O homem ele foi criado para caça. Né? Então, ele vai para o mundão. Como diferenciar, como tratar essa questão? A gente tem que corrigir, e aí eu já falo até com o pai, inclusive. Sim. E deixa eu só explicar um pouquinho, sim, por quê? É cultural. Então, isso que eu estou te falando da mulher é cultural, porque desde pequena ela é, vamos se diz, no sentido de bloqueio. Ela é meio que bloqueada a sua sexualidade. E o homem, ele é incentivado à sua sexualidade. Então, quando chega na vida adulta ou na vida de casal... Mas o homem, vou te interromper, o homem é incentivado da forma errada, porque basicamente o homem é incentivado com pornografia. Exatamente. Na verdade, a gente aprendeu, eu falo, a sociedade, eu, você e todo mundo, mesmo que a pessoa fale assim, eu nunca assisti filme pornô. Mas você aprendeu a fazer sexo de um filme pornô.
Isso daí foi, não assisti. É, porque mas aquilo vira um alguém... parâmetro de desempenho, né? Exatamente, mas a Uma pessoa te referência. ensinou isso, porque ela viu, alguém viu, e é assim que a gente aprende a fazer o sexo. É, um dia ainda vou chegar na casa de alguém, entregar uma pizza e vai rolar alguma coisa. Então, eu vejo assim, né? O casamento também tem isso, né? Que você falou, essa coisa romantizada e tal, né? Educam as meninas no sentido de que vai encontrar um príncipe e tal, etc. E aí, a expectativa é muito alta. Quando você joga a expectativa muito alta, e aí de repente, quando você tá namorando, tá namorando tudo é muito lindo, a coisa, a paixão, cara, é tudo muito maravilhoso, né? Você tá apaixonado, você sobe um prédio de 10 andares por fora em 2 minutos. Agora, quando você vai compartilhar o mesmo espaço, compartilhar a mesma cama, compartilhar a pessoa levantar ali toda descabelada de manhã, entendeu? O camarada levantar ali com o bafo de leão. Cara, aí começam os desafios. Então, quando sua expectativa é muito alta, vai gerar o quê? Vai gerar frustração. Porque conviver no mesmo ambiente é diferente quando você está na casa dos seus pais, ou você mora num ambiente sozinho, e você namora a pessoa, e você se encontra ali só naqueles momentos de amor, de paixão. Cara, é muito diferente. Então, o que eu acho que essa romantização gera uma expectativa muito alta, e depois a frustração, e isso prejudica muito os relacionamentos, entendeu, Matheus? Entendi. Mas já vou pegar também um pouco a sua área. Você trabalha a questão da felicidade. Sim. Primeiro, o que é felicidade? E segundo, precisa se relacionar para ser feliz? Não, olha só. A psicologia positiva diz o seguinte. O casamento, ele é uma variável que gera muita felicidade nas pessoas. Se você comparar, por exemplo, com as pessoas solteiras. Então, as pessoas casadas são mais felizes do que os solteiros. Controverso. Não, tudo bem, mas nós estamos falando de ciência. Psicologia positiva pode pesquisar ciência. Então, o que acontece? Tem várias coisas, Matheus, vários movimentos que geram felicidade. Só que é um conjunto de coisas. Então, por exemplo, quando você você pode estar com um relacionamento, o relacionamento seu não é aquele relacionamento dos sonhos, mas você decidiu viver ali com a pessoa tal. Mas você tem uma outra variável, por exemplo, que o teu trabalho gera uma satisfação incrível. Então você vai como se fosse um copo que você vai colocando ali vários ingredientes e que vai gerando um escopo ali de felicidade. Então, muitas vezes o teu filho te gera uma emoção positiva, uma felicidade imensa, que compensa, por exemplo, talvez uma frustração no trabalho. Tá, mas eu vou te questionar de novo. Então, Qual o conceito de felicidade, então? Então, no meu conceito de felicidade, no caso, porque felicidade é uma coisa subjetiva. Então eu vou falar no meu caso. O que é felicidade pra mim? Cara, deitar e dormir. Isso pra mim é a minha felicidade. Pô, sabia assim que eu tenho uma rotina de sono, por exemplo, eu durmo ali por volta das 21 a 22 horas. Então, mas você dorme bem? Cara, durmo bem. Então você é bom de cama? Sou bom de cama. Então, olha só, sou bom de cama, sou um escorpiano bom de cama, tá certo? Deita e dorme. Então, olha só, esse é o meu conceito de felicidade, porque eu penso assim, cara, não dormir é uma coisa maluca, cara. Eu acho que gera um sofrimento imenso. Então, pra mim, cara, a felicidade pra mim, ela gera mais uma emoção, uma satisfação pra mim. Quando eu deito, tenho aquela noite de sono tranquila. E sabendo o que, Matheus? Sabendo que eu não vou ter uma pessoa pra me cobrar. Sabendo que eu não fiz uma inimizade. Porque o que vai fazer você gerar uma noite de sono legal, cara, é você saber que você não tem um conjunto de problemas desafiadores para você resolver. Por exemplo, como é que a pessoa vai dormir tranquila se ela tem um conjunto de pessoas cobrando ela? Se ela está endividada, se ela está desempregada, se ela está com uma pessoa doente na família. Cara, isso tudo mexe com as emoções, com a mente da pessoa. Então, quando você equilibra isso na sua vida, que você tem inteligência emocional suficiente para você conseguir libertar essas dores emocionais e você dormir, no meu caso, especialmente felicidade para mim, cara, é dormir em paz. Só que para você pode ser outra coisa, para ela pode ser outra coisa. Então, no relacionamento, o que gera felicidade no relacionamento? Cara, eu penso que chegar no relacionamento, você deitar com a sua esposa, você pegar na mão dela, naquela noite, ela pegar na sua mão, mesmo depois de um dia que foi bem difícil, e você pega na mão dela, e você abraça ela, e ali vocês dois, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da dor, e vocês se abraçam, se agradecem, se beijam. Talvez você faz até amor
mesmo diante daquilo. E talvez aquele momento é maravilhoso, que vai te gerar uma satisfação incrível na vida. Então, Mateus, são desejo ardente do seu coração, determinação, foco, paciência, para construir o quê? Relacionamento saudável e profundo. É isso que eu penso. E por que ultimamente isso está sendo tão difícil acontecer? Porque, como eu falei, os relacionamentos estão minguando, né? É difícil hoje você encontrar casais, por exemplo, com 18 anos de casados. Sim. Eu tenho 32, fui casado com 6 anos. Não deu certo, Sim. né? E não tô na perspectiva de casar tão cedo. Não tem essa perspectiva. O homem mais inteligente do mundo dizia: não case. Não case, né? Não case. Jesus não casou, então... Não case. Então... Se você não quer casar, não case. Porque é desafiador, o outro é desafiador. Sim. E o meu conceito de felicidade, né? O meu conceito de felicidade é aquele momento que você não quer que termine. Isso. Se tem aquele momento que você não quer que termine, Isso. então isso, você está sendo feliz naquele momento. Isso é felicidade. Faz sentido. Esse é meu conceito, seja o que for. Seja uma satisfação profissional, né? Então, vou dar um exemplo. Quando eu passei na ordem, Sim. aquele momento foi um momento... Eu tava na faculdade ainda, tava começando o quinto ano da faculdade. Então, aquele momento foi um momento que eu não queria que terminasse nunca, Sim. né? Hoje eu tenho que pagar a mensalidade do OAB. Então, Sim. são circunstâncias. Meu filho, quando nasceu, né? Eu não queria que... Até hoje eu me recordo, eu tava lá na sala de parto, eu não Sim. tenho medo de sangue, não. Então, Sim. tava lá, vendo lá, ele sair, toda aquela coisa, né? Na cesárea. Eu não queria que aquele momento terminasse. Passou 2 dias, ele não dormia. Eu já tava angustiado. Gente, eu preciso dormir. Então, assim, veja como é tudo tão relativo, Sim, né? é subjetivo. E o meu filho hoje eu falo que ele é tudo de mim mais um pouco, né? Recentemente viajei com ele, inclusive. Sim. Não foi a primeira viagem de pai e filho, e eu não queria que a viagem terminasse. Sim. Sabe aquela coisa assim, tá dentro do avião, voltando pra cá, até dá aquela emoção, aquele nó na garganta que você queria, se você soubesse, eu tinha pegado mais 5 dias. Cara, que legal que você tá falando. Olha só, a questão isso faz parte da psicologia positiva que você tá falando. Aí eu te pergunto, olha só. O penúltimo brinquedo que você deu pro seu filho. O penúltimo brinquedo. Talvez você não lembre agora. Eu lembro. E talvez ele não vai lembrar também, É. daqui um tempo. Mas, cara, essa experiência, ela é de longa duração. Tu vai contar isso daqui muitos anos. Porque isso é o que marca. Então, isso gera felicidade de longa duração. Entendeu? Então, muitas vezes, a experiência. O que eu falo com a minha esposa, por exemplo? Muitas vezes, Mateus, eu penso em dar um sapato pra ela. E eu falo, cara, eu vou dar um jantar pra ela. Cara, eu vou na praia com ela. Cara, eu vou fazer uma coisa que ela gosta. E de repente o que ela gosta é o seguinte, ela fala assim, puta, me leva no cinema. Ou então paga aquele sorvete. Então, a experiência, cara, ela gera emoção positiva de longa duração. Muitas vezes, mais do que você dá uma joia. Muitas vezes a joia vai ficar lá guardada e a pessoa não faz nem sentido. Nem vai falar que você deu aquela joia. Mas ela vai contar aquela experiência e vira e mexe, essa experiência vai vir de novo no diálogo e você vai sentir de novo as emoções positivas. Essa emoção que você sentiu com seu filho, você vai sentir por muitos e muitos anos. Carla, como sexóloga, qual a maior demanda que você tem hoje quando você vai fazer suas palestras, seus atendimentos? A maior demanda... Maior demanda, aquilo que você mais escuta das mulheres, principalmente. Eu não Porque geralmente são sinto. mulheres que procuram mais a profissional, né? Exatamente. Quando eu estava estudando, teve uma aula lá que eu fiquei impressionada, né? A gente impressiona. E falavam que 80% das mulheres não sentia prazer. Aí eu falei, não é possível, né? Até parece 80%, é muita coisa. Gente, aí eu comecei a fazer os cálculos, né? Porque, querendo ou não, a minha primeira formação, eu sou contadora. Meu Deus do céu, tudo a ver. Trabalhou na área da contabilidade? Já trabalhei na área administradora. E aí, o que acontece? Quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível. E eu tinha uma loja junto ali com os meus pais, tudo, e a gente... Eu comecei a dar as palestras, a conversar, e eu falei, putz, não é que é verdade? Então, quando eu tô ali no palco, ou ali na frente das mulheres, o que eu
fico, né, o que eu mais observo e o que elas vêm me falar, eu preciso de algo para sentir, de algo para agradar meu marido. Eu falei, legal, mas para agradar seu marido e você? Porque assim, eu só posso agradar o outro se eu estiver bem, se eu me agradar. E aí, a maioria delas tem insatisfação, vou colocar com essa palavra, no orgasmo, não sentir o orgasmo. Mas você tá me falando uma coisa que pra mim retrata uma reprodução, né? Uma reprodução do machismo. É uma reprodução da mulher, né? A mulher é machista. Mas de um pensamento machista. Que é, eu preciso satisfazer o marido, o meu parceiro, o esposo, né? E ela acaba se anulando. O engraçado é que o que eu mais escuto entre os homens, naquela roda de boteco, eu fico às vezes até abismado como é que o cara tá tanto tempo casado, né? É o seguinte, o cara não tá nem aí pra mulher. O cara não tá nem aí. Desculpa a expressão, é importante ele gozar e pronto. Isso aí. Né? Isso, veja, você tá me retratando aqui um pensamento machista da mulher. Exatamente. Né? Eu vou te falar um fato que aconteceu. Você falou isso e eu lembrei. Uma vez eu fui passar no médico. Acho que foi um ortopedista, não lembro, especialista. E ele perguntou, né, minha profissão. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, não vou falar. E o cara perguntou de novo, eu falei, não, eu sou sexóloga. Aí ele, você é sexóloga? E o cara parou, tipo, de me atender pra perguntar. Ele falou, é verdade que os homens fazem mais sexo do que as mulheres? Aí eu olhei pra cara dele. Porque assim, no grupo de amigos, os amigos sempre falam que eu faço. Eu falei assim, então. Aí eu olhei pra cara dele. Você acha que os homens fazem mais sexo com as mulheres? Ou eles falam que fazem mais sexo que as mulheres? Porque assim, as mulheres fazem. E elas gostam de fazer. A questão é, será que o homem sabe proporcionar essa mulher? Aí ele... Eu não sei se ele se sentiu, né? Tipo, e agora, né? Cada pulsa serviu ali, né? Você entendeu por quê? Porque é isso que você falou. Na rodinha de homens, é isso que fala. Eu faço que não sei o quê. Mas na rodinha de mulheres... já é diferente, é a frustração. Eu faço, mas aí quando eu estou ali na conversa, eu lembro muito da Laura Miller. Laura Miller. Isso. Inclusive conheci ela pessoalmente, é um amor de pessoa. E aí ela fala, minha amiga perguntou. E aí quando eu realmente tô nas palestras, ou é tudo assim, minha amiga perguntou, meu amigo perguntou, se pode isso, se faz isso, como faz, o que a gente consegue fazer pra sentir, olha, eu não sinto, olha, eu preciso. Então assim, a minha função, na verdade, é orientar. Fazer educação sexual, que muitas pessoas acham que educação sexual é ensinar a fazer sexo. Não é, gente. Sexo todo mundo sabe fazer. Até uma criancinha, na hora que vai ver, vai saber. Não. É orientar a fazer, a sentir prazer. É diferente. Sentir prazer no caso da mulher, eu falo que é desafiador. Porque eu acredito, eu não tenho pesquisa aqui, mas é a famosa filosofia de boteco, né? Os maiores casos de infidelidade do casal, em regra, tem a ver literalmente apenas com sexo. Eu vejo maridos que amam suas esposas, amam, o cara tem o sentimento mesmo, não é da boca pra fora, mas o tesão dele é naquela menina do trabalho, sabe, sei lá o que tá acontecendo ali. E o da mulher, né, isso porque eu já conheci casos. Você falou que você foi contadora, né? Eu como advogado, no começo eu tive que advogar na área de família. Você viu? O advogado que trabalha na área de família, você que tá me assistindo aqui, se você for advogado ou advogado e trabalha na área de família, você vai saber o que eu tô falando. Ele vira um conselheiro. Sim. Porque eu tinha um escritório, recebi um casal que ia fazer até consensual, mas aquele consensual ali meio forçado, né? O divórcio consensual meio forçado na questão de bens, tal, pensão alimentícia. E ali a mulher teve um desabafo. A mulher teve um desabafo, falava assim, eu vou divorciar mesmo, porque faz 6 meses que ele não chega junto. Foi desse jeito, eu lá, advogado lá, o coitado lá ficou vermelho de vergonha, né? E tem muito a ver essa questão de fidelidade com a questão do prazer.
Saber dar prazer não seria o primeiro antídoto contra a infidelidade do parceiro? Saber a dar prazer. Porque o sexo ele também. Ele não é uma pista de mão dupla. Exatamente. Né? É que nem o meu esposo falou. Um dos grandes tabus que a gente tem é o vibrador. E é uma das coisas que eu li uma matéria e depois dessa matéria eu sempre falei, é uma das primeiras coisas que eu recomendo para qualquer mulher, tem que ter um vibrador. O vibrador, ele vai te mostrar aonde sentir prazer. Eu sempre falo que homem inteligente dá vibrador de presente. Por quê? Agora eu vou te explicar um pouquinho, só para você entender um pouquinho a questão da sexualidade, senão não vai... O homem, ele acha que ele conhece a mulher. E cada mulher é única. Cada mulher sente prazer de uma forma. Tem mulher que sente prazer mais nos mamilos, tem outras que mais ali na vulva, sabe? Nas outras regiões tem o clítoris. Então, assim, a mulher é diferente. Mas muitas vezes ela não sabe aonde ela sente prazer. O vibrador, ele ajuda. Ele ajuda o quê? Quando a mulher começa a passar o vibrador pelo corpo dela. Ajudando descoberta, exatamente. Né? E o homem inteligente, até tem um cara que... Eu vi um vídeo esses dias e ele perguntou na plateia assim, tem homem aqui solteiro? Os homens solteiros que não ficam com mulher que tem vibrador, pode parar. Vocês são de outro mundo, vocês não sabem nada. Porque o homem, ele se esforça para a mulher sentir prazer. Mas se o homem não conhece ela, como é que ela vai sentir prazer? Só que assim, o homem quer conhecer a mulher, certo? Só que se ela não se conhece, por que você acha que você conhece ela? Porque você acha que ela sentiu prazer, se ela mesmo não sabe onde que ela sente prazer. Por isso que eu falo que é um grande tabu da mulher se conhecer. Quando a gente começou a falar ali do conto de fadas, é isso, porque na hora que chegou na fase casei felizes para sempre, e aí? A mulher, ela sempre foi podada de criança a não se tocar, a não se olhar, a não sentir prazer. E aí, quando ela vai para a vida adulta, como é que ela vai sentir prazer com aquele cara? Como é que ela vai descobrir que aquela sensação é boa, se ela não sabe? Então, o vibrador faz com que a mulher se conheça. E o homem inteligente, ele vai ficar avaliando aquilo, porque cada mulher é única, e aí vai ver, aqui ela sente mais prazer, então eu vou fazer o quê? Vou explorar um pouco mais aqui para ela conseguir relaxar. E aí que tá o grande lema do relacionamento. Quando eu falo isso, tanto pro homem, porque homem gosta da conquista. Homem gosta de conquistar. Então, se ele sabe que a mulher não tem, o que acontece? Com um vibrador ou com um toque, ele vai começar a conquistar a mulher, vai começar a conquistar algo que ele também não sabia. E a mulher gosta da sedução, a mulher gosta do romantismo. Então, o que ela vai começar a fazer? Ela vai começar a se descobrir. Então, a mulher se descobre e o homem explora. Então, ali a gente tá o quê? Uma troca de conhecimento, sedução, cumplicidade. Agora deixa eu falar uma coisa pra você. Só acrescentar uma coisa aqui, Matheus. Eu penso assim, o sexo mesmo, né? Ele é uma variável importante no casamento. Mas ele não é a variável mais importante do casamento. Mas ele é um termômetro. Mas ele não é mais importante. Sabe por quê? Porque você mesmo falou aí. Imagine você. Tem uma variável, vamos falar aqui de 4 pilares. Esse estúdio que nós estamos aqui, ele tem 4 pilares. Imagine você, o pilar respeito. Respeitar o outro. Entender o outro. E o autorrespeito também. Imagine você, a cumplicidade. Cumplicidade é compartilhar, ter abertura, né? Não ter medo da vulnerabilidade, né? De abrir o coração, de falar dos seus pontos e tal. Então, esse é um outro pilar. O outro pilar, Matheus, e aí você falou que você foi advogado de família e tal. Um outro pilar muito importante é a gestão financeira. Estou falando de casal, não estou falando de namorado, não. Estou falando de realmente um casal, um casamento e tal. Então, gestão financeira. Gestão financeira é uma das variáveis que gera mais separação. Não é sexo. Muitas vezes não é nem agressividade, é a dificuldade financeira. E o sexo, ele é a 4ª variável. Se esses três pilares não tiverem em equilíbrio, ele vai forçar o pilar
sexo. E mesmo que o pilar sexo seja bom, mesmo que o casal faça sexo, tal, até pra se descarregar suas emoções lá, né, gerar conexão e tal, mas, cara, se esses pilares não tiverem equilíbrio, a casa cai. Então, o sexo é bom, é maravilhoso, mas precisa ter respeito, cumplicidade, gestão familiar decente. Aí sim você vai construir relacionamento profundo. E o que vai acontecer com o sexo? Pô, o sexo vai ser maravilhoso. E de repente, Matheus, o sexo não é todo dia não. De repente o sexo pode ser uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Mas quando Mas uma vez a cada 15 dias é pesado, hein? Ó, mas de repente, ó. Para um casal. Mas de repente o sexo, de repente a relação, a conexão é tão maravilhosa, o toque. O que adianta você fazer sexo muitas vezes com uma pessoa e você vai passear com ela no shopping, cara, e não segura na mão dela. E a linguagem do amor dela é toque. Ela só vai sentir prazer, satisfação em estar do seu lado, só no fato de você tocar nela, de segurar na mão, entendeu? Só esse fato. Então, por exemplo, eu tenho a minha linguagem de amor, por exemplo, é serviço. Cara, eu adoro quando eu vou fazer meu trabalho, quando eu vou trabalhar, quando eu vou fazer as coisas, que eu chamo a Carla pra me ajudar, que ela tá junto, que ela se dispõe a me ajudar. Cara, eu fico extremamente apaixonado quando ela faz isso. Eu tô querendo sempre retribuir ela também de maneira positiva, né? Então, é uma troca. Então, tem a linguagem do amor que é presente. Imagine você fez uma viagem lá pra Bahia, você tem um relacionamento aqui, você viajou com o seu filho. Cara, e a pessoa que tava te esperando, ela tava na expectativa. Será que ele vai trazer alguma coisinha da Bahia pra mim? E aí você não trouxe nada pra ela. Cara, ela vai sentir aquilo uma dor profunda. E talvez não você fazer sexo com ela, ela não vai sentir nem prazer, porque ela se bloqueou, porque ela tá com aquilo na cabeça. Cara, o cara viajou e não trouxe nada pra mim. Não, ainda bem que eu tô solteira. Viajei solteira. Pois é, não trouxe presente. Eu trouxe presente nenhum. Pois é. Então, outra linguagem do amor, cara. Então, assim, fazer junto, tocar, palavras. Aquilo que eu falei. Chegar, eu falo assim pra minha pessoa. Eu falei pra ela ainda há pouco. Eu falei pra ela assim: sabe onde é a minha casa? Eu tava vindo pra cá. Eu falei pra ela: sabe onde é a minha casa? Ela olhou pra mim. Eu falei: minha casa é você. Percebe? Palavra de afirmação. Tempo. Por que você falou, Newton, por que acontece muita coisa de separação e tal? Sabe por quê, Matheus? Porque quando a gente vai almoçar, a gente não leva o celular pra mesa. Quando a gente vai passear, a gente não leva a gente vai pro parque, a gente não leva o celular ali junto conosco ali. A gente pega o celular, até leva, mas ele fica lá na bolsa. Por quê? O celular hoje, as redes sociais, Tem destruído casamento. Destrói casamento, entendeu? Não só destrói casamento, destrói a política, destrói reputação. Então, o que acontece? Quando a gente tá ali assistindo uma série, a gente gosta de assistir série, gosta de assistir filme, a gente senta no sofazinho ali, faz nossa pipoca, e eu tenho o prazer de fazer pipoca pra ela, porque ela adora pipoca, a pipoca que eu faço, e o que acontece? O celular, a gente não sabe nem onde tá o celular. A gente perde a noção. Então, são ferramentas, cara. Então, tempo de qualidade. Tempo de qualidade é: eu estou com você. Eu estou com você. Aí eu sempre falo assim, cara, ó. Relacionamento positivo e profundo. Quando tá com a pessoa, se concentre no momento presente. Tenha coragem. Confia no amor. É muito difícil o cara, homem, falar: pô, confia no amor. Eu te amo. Cara, o cara tem medo de falar que te amo. Não tenha medo, diga: eu confio no amor, eu te amo. Mas aí eu vou entrar aí, porque eu tenho afirmado assim, ó, todo homem é machista. A gente pode até se reeducar, mas a gente começa machista. Pois é. Sim. A gente começa machista, não tem como. O machismo, ele de certa forma, ele faz a gente sofrer. Pô, claro. Porque o machismo ele significa, primeiro, competição, a lei do mais forte. E sempre vai ter alguém mais forte que você, né? O cara pode se achar, desculpa a expressão, que o comedor, mas vai sempre ter alguém melhor do que ele. Sim. Ele pode se achar bom de cama, mas vai sempre ter alguém melhor do que ele. Impossível. Somos 7 bilhões de pessoas. Sim. Né? Então o machismo faz a gente sofrer. Sim. Né? Da mesma forma, como mudar essa rota do machismo, por exemplo? É difícil. É difícil, porque eu falei aqui uma experiência aqui da questão de divórcios na área de família, porque o advogado na área de família vira um psicólogo. Sim. Né, quando ele vai tentar ali fazer um consensual. Eu vou até explicar um causo, né? Eu advoguei para 2 lutadores. A mulher lutava no Muay Thai profissional, o outro, o marido dela, era um boxeador profissional, disputou campeonatos aí famosos, etc. E aí, pra você ter noção, você falou dos 4 pilares, tá? O respeito, essas coisas. Eles perderam totalmente o respeito, porque eles discutiram e como eles sabiam lutar, aconteceu o quê? Porrada. Porrada. Ela quebrou o nariz dele, até hoje ele tem um nariz meio esquisito. Sim. Ele foi lá, agrediu ela. Foram procurar pra fazer o divórcio. Estavam já separados de corpos, aquela coisa toda. Avisei pra ele das consequências, né, legais do comportamento dele, embora ela também fez.
né? Ela decidiu não ir pra delegacia, nada, até porque ela bateu mais, assim. Ela foi com vontade. Percebi que ela lutava melhor do que ele, né? E aí foi feito o divórcio. Quando eu fui homologar, pagamos as custas, etc., eles reataram. E não sei como é que estão. Eu sei que saíram de São Paulo e tal, estão morando em outro lugar. Mas perdeu esse pilar do respeito. Pra mim é uma questão que partiu para esse tipo de agressão, não tem mais retorno. Não tem. Ainda que seja da mulher. A gente tem que... É tudo uma construção, né? Eu sei que a criação ela influencia muito, né? Eu lembro de uma vez que a minha mãe, meu irmão já casado, né? Meu irmão já estava fora de casa há uns 10 anos. E uma véspera de ano novo, o meu irmão tomou uma cerveja, tomou uns vinhos a mais e acabou ele discutindo com a esposa dele e acabou falando um palavrão com a esposa. A minha mãe estava próxima, a minha mãe ouviu aquilo. No outro dia, no dia primeiro, né, primeiro dia do ano, ele levantou. Minha mãe era aquele tipo que ela observava e depois ela te repreendia. Ela pegava você depois. Né? Quando a gente era criança, ela fazia isso. Você fazia a travessura, ela recuava. Quando você menos percebia, ela te pegava. E aí descontava tudo que ela foi acumulando. Quando foi no outro dia, meu irmão levantou. Meu irmão tomou café. Quando ele ia saindo, ela, senta aqui. Quero falar com você. E ela repreendeu ele. Como é que você faz um desrespeito desse com a sua esposa na frente de todo mundo? Ele levantou. Quando ele levantou, ela deu um tapa na cara dele. Falou, senta aqui que eu tô te falando. Eu sou sua mãe. Aqui dentro quem manda sou eu. Então, olha só. Talvez, e isso influenciou muito na maneira que a gente lida com as mulheres. Eu falo, tem essa coisa até, como você fala, romantizada, né, com a Carla, até porque eu fui criado com 5 mulheres, 5 irmãs, né? Uau. E ali eu tinha que compartilhar, eu tinha que limpar a casa, eu tinha que lavar prato, eu tinha que lavar roupa, né? Aí se eu quisesse, se eu quisesse não lavar uma roupa minha, eu tinha que fazer uma troca com a irmã minha, eu tinha que fazer, eu limpo o banheiro, sei lavar aquela roupa do futebol meu. Então eu fui criado ali e isso me ajudou a me relacionar. Eu tenho 3 filhas, né? Tenho 3 filhas, tenho minha ex-esposa, que é a mãe das minhas 2 meninas, tem mais a Carla, mais a menina dela. Então, veja só, eu tô sempre cercado de mulheres. Então, talvez isso me ajude a lidar com isso. Mas, cara, não foi sempre assim. É um processo de aprendizado. Você usou a palavra construção. Construir a casa, ela é muito mais demorado. Agora, destruir facinho. É muito mais rápido. Isso mesmo. Karen Niltinho, antes de encerrar o programa, eu vou para as perguntas. Tem perguntas aqui. Tem pessoal que tá com medo das perguntas aqui, mas vocês mandaram pergunta, por que tá com medo, né? As perguntas estão aqui, né, nas nossas redes sociais, estão dos seguidores aqui do Fatuel, tá até aqui embaixo aqui no letreiro. A primeira pergunta é Regina de São Vicente. Regina de São Vicente. Perguntou o seguinte aqui, ó. Deixa eu ler a pergunta dela. Carla. Estava num relacionamento, né? Com um empresário aqui da minha cidade, aqui da região do litoral de São Paulo. E percebi que ele era um traste. Ela percebeu e decidiu terminar o relacionamento. É o que ela tá narrando aqui. Me interessei por uma outra pessoa do meu trabalho. Devo partir pela conquista? Interrogação. É uma pergunta interessante, por quê? Porque nós somos acostumados à questão da caça, né? Eu percebo homens com dificuldade de quando a mulher parte pela conquista. Dificuldade mesmo em relação à sexualidade dele. Parece que é uma sexualidade até meio frágil de homens que são cantados por mulheres, ou se sentem inseguros. Às vezes ele até vai, por exemplo, pra cama com a mulher, mas ele não consegue assumir um relacionamento com ela. Eu acho que é por isso que ela fez essa pergunta aqui. Sim. Eles costumam... Na verdade é isso. Vamos falar culturalmente. É o que você falou. O homem, ele gosta da caça. Quando ele é caçado, o que ele fica? Meio que um refém. Tipo, e agora? O que eu vou fazer? Quem sou eu? Então, os homens ainda têm muitos tabus como esse. Inclusive, tem uma artista que fala sobre isso, como que ela conseguiu ter um relacionamento. Se eu não me engano, é a Sheila Carvalho.
Acho que é a Sheila Carvalho que separou, não lembro direito, mas acho que é a Sheila Carvalho, que ela falava assim, os homens não chegam em mim, eles têm medo de mim. Então, o meu relacionamento foi eu que cheguei. Mas mesmo assim, o meu marido, ele fica meio... Mulher empoderada... Intimida o homem. cara. Porque assim, quando a gente fala de relacionamento, nada contra, gente. Eu acho que toda mulher tem que ser sim empoderada, o homem também. Mas quando você fala de um relacionamento, eles têm que estar linha a linha. Tem que ceder um pouco. Ai, não, ele me conquistou, tá legal. A mulher conquistou ela. Mas a mulher conquistou ele. Mas e ele? Qual que é o retorno que ele vai dar? Ele não pode ficar o menininho dela. Entendeu? Então, lógico que os homens têm medo, mas não deveria ter. Não deveria ter esse medo. Eles deveriam agir. Ela tem que continuar na busca. Sim, pode continuar na busca. Você que me conquistou, não foi? Não. Conta aí nossa conquista, vai pra fechar aí. Quer saber como ele me conquistou? Deixa ele fazer a pergunta. Porque você fala. É legal. A gente vai deixar essa pra fechar. Eu vou fazer ainda mais 2 perguntas ainda que chegaram aqui, ó. Então, o pessoal que tá aqui nos seguidores do Fato É Podcast, ao vivo. Leandro de Garça. Ele já perguntou aqui outros episódios aqui. É um fiel seguidor aqui, Leandro de Garça. O pessoal seguiu aquela recomendação de fala o nome e a sua cidade está falando, porque ninguém quer dizer, né, exatamente o seu sobrenome. Para ninguém pesquisar lá no perfil depois. Leandro de Garça, vamos lá. Leandro está dizendo o seguinte: sou casado há muitos anos e nunca foi segredo aí no meu casamento que, digamos, o meu avião é pequeno. Ó a pergunta. A minha mulher conversou comigo essa semana sobre de voos maiores. O que fazer? Bruno, deixa abre a câmera pra mim aqui, já tá aberta já, né? Não, isso, foca em mim aqui. Eu vou dar minha opinião, depois a Carol falar dela, né? Se ela falou pra você, né, que ela quer voos maiores, é que ela já tá pousando. Eu acho isso, é só uma suspeita. Mas, brincadeiras à parte, é a questão do diálogo. Como resolver uma situação como essa? Olha, um dos maiores, vamos dizer, medos do homem é o tamanho. E eu sempre falo que tamanho não é documento, tá? Tem vários jeitos de resolver. Primeiro, existe uma coisa que se chama sex shopping e tem uma capa peniana que faz com que aumente, fica um pouquinho maior. Mas uma coisa que eu recomendo sempre ainda é o vibrador. Por quê? A mulher tem o clítoris dela, certo? O clítoris, para a mulher sentir prazer, ela precisa ter 8.000 vibrações. É uma coisa que os homens não entendem. 8.000 vibrações. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho com a minha mão, só para vocês entenderem. Vibrações internas, na vulva. Meu Deus. E o homem é de 2 a 3.000. Então, assim, imagine como o homem é muito mais rápido que a mulher. De estímulo para estimular. Isso. Então, assim, se o homem inteligente tiver um vibrador, conseguir estimular o clítoris e a vulva, que é o clítoris, ele tem aproximadamente 17 centímetros, tanto no comecinho quanto dentro, ele estimula. O que vai acontecer na vulva da mulher? Eu não tenho uma foto aqui, mas ela vai inchar. Esse inchaço faz com que o canal fique mais estreito. E aí ele, tanto pequeno quanto grande, na hora que introduz, vai ter uma sensação aí, pronto. melhor. Aí, Leandro, anotou, né, Leandro? Leandro de Garça agora já sabe o que fazer, Leandro. Entra aí no rainha, como é? No rainha, pimenta rainha? Eu tenho o meu pode site. Pode fazer. O meu site é Merchan. Merchan. Tem gente anotando aqui no nosso estúdio aqui, ó. Tem gente anotando ali. O site da minha loja é pimentarrainha.com.br. Vai lá e escolhe o tamanho lá. E eu tenho também, aí tem as minhas redes sociais, que é o Instagram, Carla Carvalho Sexóloga. Muito bom. Bacana. E para a última pergunta, antes de vocês contarem como é que foi o jogo da conquista aí, nós temos aí, ó, ó o apelido dele, né? José Coruja, de Mauá, né? Eu imagino até quem seja o José Coruja. Dizer o seguinte, deixa eu abrir a pergunta dele de novo aqui.
Estou casado. E colocou desse jeito. Estou, né? Geralmente a gente fala, sou casado. Estou casado. Então ainda estou, né? É. Ainda estou. Não sei, ele colocou dessa forma. Estou casado. Não posso tomar minha cerveja. Não posso jogar meu futebol. E ela olha meu celular enquanto estou dormindo. Estou no relacionamento abusivo? Olha, eu acho que é uma realidade. Não. Muita gente faz essa brincadeira de casamento é igual prisão. E eu acho... Brincar, tudo bem, é legal brincar e tal, mas se você for levar isso a ferro e fogo, a pessoa que fala isso está vivendo uma vida infeliz. Eu acho que existe o bom senso. Essa é a minha opinião, não sei se vocês vão compartilhar disso. Eu, quando estava casado, eu não fazia certas coisas de quando eu faço hoje solteiro. Claro. Isso é uma coisa óbvia. Embora eu não vejo nenhum problema o cara sair pra jogar o futebol dele. Assim como a mulher também sair. Eu também não sei qual comportamento que o José Eugênio Coruja, né? Tá dizendo aqui. Mas como tratar essa questão? Então, eu primeiro começo assim. Se a gente for pegar isso ao pé da letra, assim, é um relacionamento super abusivo, tá? Mas, vamos pensar da seguinte forma. Eu acho que todo relacionamento tem que ter um diálogo e tem que ter uma chave fundamental que é a confiança. Se eu vou já na desconfiança, eu vou achar. Por exemplo, eu e meu esposo. Carla Carvalho, sexóloga, sou incentivadora. Quando meu esposo fala assim, eu vou sair com tal amigo, eu falei, que legal, vai. Por quê? O homem precisa dos amigos dele. A mulher precisa das amigas dela. Não é porque eu casei que eu estou agora aprisionado. Não, eu não posso estar aprisionada. Eu casei para me ser feliz. Eu tô ali no relacionamento que eu incentivo, que eu estou bem. Então, não, sai sim. Ele vai almoçar com os amigos dele, sem problema. Eu vou tomar um café da tarde com as minhas amigas. A gente não tem esse problema, por quê? Porque eu acho que tem que ter essa confiança. Meu celular, a mesma senha do meu celular é a senha do celular dele. Ele pega no meu celular, ele olha, eu pego o celular dele. A gente não tem esse negócio. Eu vou aqui no meu celular pesquisar se ele tá falando com alguém, o que ele tá falando. Gente, é a última coisa que eu olho, é o que ele tá falando, não quero nem saber. É assunto dele. Porque eu posso encontrar coisas aqui que eu não gosto. E aí? Mas o que eu não gosto, será que aquilo que eu vi é realmente aquilo que eu pensei? Porque é o seguinte, tem a fase da mulher e tem a fase do homem, né? Vem uma palavra, ela já fantasiou tudo. Ele tá saindo com tal pessoa, ele já tá fazendo isso. Já fez um monstro na cabeça dela. Não é isso? Sim, acontece sim. Isso. Se acontece. Então, só que na hora que vai ver, não é nada daquilo. Pô, é uma situação diferente. Então, assim, quando eu confio, eu não tenho porquê eu ficar nesse tremo. Não, homens precisam jogar bola? É que meu esposo não joga. Mas eu acredito que sim. Eu acho que é um exercício que eles têm que fazer. Porque mas essa a questão... mulher também pode. Porque essa é uma questão, assim, a gente tá falando aqui no caso do José, mas é mais comum do lado do homem. O homem, né, pelo menos assim, no direito assim, que a gente escuta de casos, geralmente o relacionamento abusivo ser uma questão mais masculina. Sim. Ele aprisionar a mulher... Porque a agressão, ela não é só, por exemplo, a agressão física. É a verbal, principalmente, né? Que é a questão de você menosprezar a mulher, de você jogar ela lá embaixo, acabar com a autoestima dela. Isso já é um abuso, inclusive, né? E aí a gente tá falando aqui a questão do futebol, que eu acho que foi até uma questão mais comum. Mas o homem, na minha opinião, pratica mais esse tipo de aprisionamento. Então, Matheus, por isso que eu sempre falo assim, né? O que a gente trabalha, né? A gente trabalha essa coisa dos pilares do relacionamento e essa coisa da confiança, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu falo pra minha esposa assim, primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça, Matheus, assim, ó. Eu só vou em lugar que eu possa levar minhas filhas e que eu possa levar minha esposa, que eu possa levar minha mãe. Eu não vou frequentar um lugar que eu não possa levar minha família. Não vou. Esse já é um ponto já. Então, por exemplo, eu falo com minha esposa, ó, eu vou em tal lugar, vou sair com um amigo, vou tomar uma cerveja, estou em tal lugar. Cara, se eu falei pra ela que eu tô naquele lugar, se ela for lá, ela nunca fez isso, mas se ela for lá, ela vai me encontrar exatamente naquele lugar que
porque eu falei com ela que eu estava. Então, ou seja, confiança também é uma construção, né? Então, e como é que você vai construir confiança? Cara, abrindo seu coração, não ter medo da vulnerabilidade, conversando, falando quem você é, trocando ideias, né? Compartilhando. E acima de tudo, o seguinte, a minha esposa aqui, minha esposa chega pra mim assim e fala assim, ó, eu tô indo em tal lugar com a minha mãe, eu tô indo em tal lugar com a minha filha. Cara, eu não ligo pra ela, eu espero ela chegar. Cara, ela tava lá com a filha dela e com a mãe dela, cara, a consciência dela que vai dizer se ela tava lá ou não. E o maior inimigo nosso é a nossa própria consciência, né? O nosso eu. Exatamente. E pra finalizar aqui, conta pra gente aí a história da conquista de vocês. Cara, assim, você conhece Mauá bem? Você conhece ali a biqueira, a biquinha ali na Vila Cis? Conheço. Eu encontrei minha esposa na rua, na biqueira. Ela tava caminhando, eu estava caminhando, e aí a gente se encontrou ali na biqueira, e trocou um olhar ali, de repente trocou um contato, passou um tempo, naquela época lá não tinha o WhatsApp, era SMS, né? E de repente a gente se encontrou um tempo depois desse primeiro contato, nos encontramos na praça, ali na praça 15 de novembro. 22? 15? 22 de novembro? 22. 22. Nos encontramos ali na praça. E ali foi o segundo encontro nosso, trocamos o celular. Tempos depois ela foi trabalhar na mesma empresa que eu trabalhava. E foi assim. Então não foi numa festa, ninguém nos apresentou. Foi na rua. A gente foi na rua. Nos Na conhecemos. biqueira. Na biqueira. E aí não é biqueira, tá, E gente? aí no celular eu coloquei o nome dela de Anjo, porque realmente foi um anjo que apareceu e eu tô muito feliz com o nosso relacionamento. Olha, falando isso aí publicamente, na internet, né? Um gentleman. Agradeço o Newton, agradeço a Carla, agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui na paciência. Ao Leandro de Garça pela sua sinceridade na pergunta, a Regina de São Vicente, ao José de Mauá, ao Bruno de Ribeirão Pires aqui que queria perguntar, mas não teve coragem, a Claudinha também ali de Mauá que tem um monte de pergunta que ela vai fazer em off. Diretamente do estúdio Jornal Nossa Cidade, agradeço a vocês, nos acompanhem aqui nas redes sociais, o Fato é o Podcast, ao vivo, hein? Até a próxima. Obrigado.